Então, a proposta é a gente fazer uma análise da conjuntura. A análise da conjuntura é sempre uma análise difícil, né? Por quê? Porque a gente está lidando com a história do tempo presente. E no tempo presente a gente tem uma miríade de acontecimentos acontecendo, simultaneamente é, se, se realizando e construindo com isso socialmente a realidade. A gente já conversou sobre isso. Então a discussão é quais os acontecimentos que devem ser retidos para que a análise econômica ela tenha uma permanência, ela procure enxergar num horizonte um pouco maior do que o amanhã. Então, os economistas já mais ou menos concordaram em torno das variáveis macroeconômicas que devem ser objeto de acompanhamento. E esse estudo da OCDE, que saiu agora recentemente, nos anos de 2020 e 2021, ele mostra muito bem como é que foi o desempenho relativo daquelas nações mais ricas, né? Acrescidas aí de Brasil, Argentina. Eu depois vou postar para vocês na nossa sala de aula. Esse é um reporte anual da OCDE. Então, isso é um retrato que nos permite acompanhar a evolução ao longo do tempo, né? Não é de hoje que eles fazem isso. E o que que mostra ali? Mostra fundamentalmente que, em primeiro lugar, os governos se endividaram. Os governos, os orçamentos públicos, eles todos foram estourados. Essa coisa de metas de gasto, de teto de gastos e tudo demais, e o próprio conceito de responsabilidade fiscal, né? O que que é você ter responsabilidade sobre seus gastos? Sim, certamente é você tentar enfrentar o endividamento, às vezes excessivo, com uma contenção desses gastos, eu não tenho dúvida disso. Mas também é, por vezes, ter a sabedoria de que esses gastos têm que ser realizados. É isso que o Keynes ensina para a gente, né? Então, seguramente houve uma postura keynesiana durante o tempo da pandemia. Não que isso fosse parte de um projeto, de projetos nacionais coordenados, muito ao contrário, mas os governos foram forçados a gastar no setor saúde. Esses gastos foram absolutamente extraordinários. Eles compreenderam não apenas ajudas mesmo de custo para os desempregados, para os recém-desempregados, isso foi muito abrupto, o desemprego foi tudo muito abrupto, de maneira que não houve muita opção das nações para aquele processo. Sejam todos bem-vindos, eu estou gravando, depois vocês pegam o iniciozinho da aula sem problema. Obrigado. Então, nessa continuidade aí da análise de conjuntura, né, olhando para o ambiente internacional a partir do que a gente viu ali hoje nos dados da OCDE, a gente pode perceber, portanto, esse endividamento, que foi um endividamento que aumentou em toda parte. Quer dizer, os estados nacionais eles se tornaram, em alguns casos, vamos dizer assim, o valor da dívida supera o valor da riqueza nacional. Quer dizer, se o país todo fosse vendido, se o governo vendesse tudo que ele tivesse, se o Estado Nacional vendesse todo o patrimônio dele, tudo que ele tivesse como riqueza, em alguns casos hoje já não é suficiente para pagar o endividamento. E surpreendam-se, esses casos são justamente os casos mais ricos. Em primeiro lugar, Japão, depois Estados Unidos, mas também países da África, e, portanto, combinando ali um ambiente de aumento de desigualdade, né? Porque essa dívida nos cabe a cada um como cidadãos. O Estado presta serviços públicos. Então, esse foi uma consequência da pandemia. A gente pode afirmar isso. Os estados se endividaram mais em razão de uma situação de emergência de saúde. E a estratégia foi uma estratégia de assistência social combinada com preços elevados cobrados pela disponibilidade de vacinas. Isso é materialmente muito importante. As prefeituras do Brasil, elas talvez tenham dobrado, as pequenas prefeituras do norte, para tomar como paradigma, pelo menos as que eu vi lá no Marajó, tive a oportunidade de olhar a contabilidade, elas praticamente dobraram seu pequeno orçamento ao longo do ano, dos anos de pandemia. O que significa dizer que os prefeitos tiveram muitos recursos para poder lidar com aquela situação, por vezes,
calamidade pública. Essa não é a regra, mas ela existe. A gente não pode esquecer isso. Quer dizer, a ideia de calamidade pública ela não é desprovida de realidade. O que ocorre é que tem calamidade pública que já se sobrepõe a situações de muita fragilidade socioeconômica. E aí, naquele território, naquela geografia, o sistema sai de estabilidade. Os mercados já não funcionam na sua normalidade. Não é mais possível a disponibilidade de mercadorias e serviços como era antes. E aí, vocês sabem, né? Essas coisas provocam mudanças muito rápidas no tecido socioeconômico. Agora, essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira, como a realidade de todos os outros países grandes, com orçamentos vultuosos, é uma realidade de esforço adicional, que é dado na forma de um endividamento. Qual foi a resposta dos governos diante deste endividamento? Em grande medida, os governos tentaram endereçar o seu desequilíbrio orçamentário com uma, vamos dizer assim, uma atuação que vinha sendo de equilibrar esse orçamento. Então, no recém-recuperação da pandemia, a aposta toda era na recuperação. De que maneira que os mercados vão voltar a atuar na sua normalidade. E aí, nesse processo, nós vamos ter um terceiro choque, vamos dizer assim, do sistema internacional. Nós tivemos 2008, nós tivemos a pandemia agora no sistema internacional em 2019, 2020, 2021, e agora nós estamos sofrendo um novo choque do petróleo, muito significativo, decorrente de um conflito no leste europeu, conflito político no leste europeu. Então, vocês percebam que os sistemas de mercado internacionais eles enfrentam uma sequência de ondas que desarrumam o sistema de preços e que, de certa maneira, fazem com que as cadeias produtivas não respondam mais às demandas de toda parte. E isso, naturalmente, que leva ao aumento de preço. Quer dizer, essa inflação que surge no mundo, desde a guerra da Ucrânia, da ignição da guerra da Ucrânia, essa inflação ela decorre fundamentalmente de um aumento das incertezas mundiais, e esse aumento de incerteza, por sua vez, vem da sequência de perturbações no sistema internacional. O Brasil não vai ficar ileso disso. Né? Nós somos um país provedor de alimentos e energia. Vocês preferirem água também, porque o boi, quando sai, a carne, quando sai daqui, ela sai cheia d'água, a fruta sai cheia d'água. Então, em certo sentido, água, energia e alimentos. Essa é uma combinação muito virtuosa para o Brasil. Mas ela não favorece o desenvolvimento econômico, porque ela é concentrada em uma região ou duas. Nós estamos falando fundamentalmente da região sul do Brasil, que planta soja, com uma extensão do Paraguai, da própria Argentina, e nós estamos falando do centro-oeste brasileiro, que hoje se estende como fronteira agrícola até o Piauí, como vocês bem sabem. Então, todo esse capital agro, ele tem levado demanda efetiva para regiões do país, até certo ponto, despovoadas. E aí você vai observar efeitos indiretos sobre as grandes aglomerações, as grandes conurbações urbanas, que é onde o desemprego se manifesta, em grande medida. Então, nós não estamos falando aqui que o sucesso da exportação do agro brasileiro não está sendo traduzido, essa é a realidade, em empregos, o que já era esperado. Então, essa riqueza toda que está sendo produzida na fazenda brasileira, na agricultura, no agro, na atividade agro-silvopastoril e na atividade de mineração da fazenda brasileira, nenhuma das duas veias retorna para nós o oxigênio que a gente precisa. Esse é um problema. É um problema porque as políticas públicas elas não favorecem a industrialização. A situação da indústria no mundo é muito delicada.
Os Estados Unidos vêm perdendo, eles mesmos vêm se desindustrializando ao longo dos últimos 25 anos. Eles mesmos. Quer dizer, desde o início ali do apogeu, vamos dizer assim, do período, da primeira fase da globalização, nos anos 90, os Estados Unidos eles se financiarizam a tal ponto que e o sistema financeiro internacional passa a ser dotado de uma tecnologia online, real-time, com permite processamento e telecomunicações, os grandes bancos norte-americanos, anglo-saxões, eles se ergueram do ponto de vista da hierarquia internacional, porque a capacidade que eles adquiriram de monitorar e interferir sobre múltiplos mercados se ampliou, a tal ponto que as inovações financeiras, os mercados derivativos, as opções, os mercados futuros, etc., etc., eles prosperaram a partir de então. Isso hoje não sei se vocês têm essa noção, mas os bancos, eles hoje alimentam uma cadeia, uma piramidal de crédito, com fundos que são donos de fundos, que detêm ativos de outros fundos e trocam. E você, com isso, vai permitindo a alavancagem financeira a tal ponto que esse castelo de cartas ele se torna extremamente frágil. Nessa semana mesmo, o presidente do JP Morgan, né, um dos maiores bancos do mundo, veio fazer um anúncio público advertindo a civilização judaico-cristã que estava vindo um tsunami por aí. Ah, que tsunami é essa? Como é que você pode prever uma coisa dessa? É razoável. O aumento da taxa de juros pelos governos dos Estados Unidos para conter a inflação lá, né, seguindo-se esse receituário liberal que a gente tem aprendido a conviver aí nas nossas aulas, o receituário é levantar a taxa de juros tão breve surge a inflação, porque eu tenho que diminuir a moeda circulante, eu crio mais dívida, mas eu contenho a inflação. Não é? Depende, depende. Porque quem produziu a inflação até agora não foi a demanda aquecida, o que ele produziu a inflação agora foi um aumento no preço raiz de todas as mercadorias, que é o petróleo. Compreendem? O petróleo aí daqui a pouco está dobrando de preço no intervalo de um ano. O que é isso? Qual é o sistema de preços que fica em equilíbrio depois de um choque desse, de custos? Então é razoável que as empresas repassem. E com isso a gente vai ter uma aceleração coordenada dos preços ao longo do tempo. É como se fosse peças de dominó encadeadas que vão se desmontando e se propagando ao longo do tempo. Sim, é verdade, é isso mesmo que acontece. E aí o Banco Central, ao invés de perceber esse movimento, tentar agir no setor petróleo, porque é ali que está a causa, não, ele atua de maneira indireta, segundo uma lei empírica que a gente já conversou, é absolutamente carente de fundamentação científica. Então é nesse ambiente o que se pode esperar. O que se pode esperar é que, na medida que os americanos aumentem a taxa de juros, que os dólares retornem para os seus países de origem, os outros países também vão ser obrigados a aumentar a taxa de juros. E aí, aumentando as taxas de juros, meus amigos, o custo de toda essa alavancagem piramidal se exponencializa e esse troço vem abaixo. O que o presidente do JP Morgan está implicitamente avisando a todo mundo é que a necessidade imperiosa pseudocientífica de combater a inflação com o aumento dos juros nos Estados Unidos impõe a todas as demais sociedades a necessidade de aumento de taxa de juros também, para não haver fuga de dólares. E com isso, nós assistimos aí um fenômeno de fragilização do sistema financeiro internacional em dólares. No meio dessa guerra hoje que já está em curso com o bloco sino-russo, e essa guerra tem amplas frentes, não é só a Ucrânia, é também, principalmente, a frente financeira, a frente de cibersegurança, como vocês sabem. O que eu posso dizer para vocês? A China vem ganhando essas batalhas sucessivamente.
Eu não preciso dizer como é que foi o desempenho durante a pandemia. A China reagiu, e é bom a gente lembrar, a China reagiu como se fosse um protocolo de guerra, de biossegurança. Eles não sabiam nem direito qual era a letalidade do vírus e o protocolo era o mesmo, com a mesma urgência, com a mesma profundidade. Pá, pá, pá. Eles contiveram. Eles contiveram, mediante esse protocolo, sem vacina. E aí a coisa foi para a Europa. Quando chega na Europa, ao invés do capitalismo, do ultraliberalismo se impor com a solução final de imunidade por rebanho, só na Suécia isso foi feito, ou na Noruega, eu já nem lembro onde, e prevalecer a ideia de orçamento equilibrado, e não vamos gastar com isso, e não vamos. Bom, essa reação se mostrou inteiramente equivocada, a coisa não foi contida na Europa, ela se espalhou, e a decisão dos governos europeus foi uma decisão em linha com o liberalismo mais puro, aquele que prevê a defesa do humanismo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e, sobretudo, o humanismo. Esse é o liberalismo defendido, vamos dizer, pela massa anônima de cidadãos no planeta que herdam na Europa todo esse movimento belíssimo que é um legado para a humanidade, que resulta lá nos direitos humanos e tudo demais do século XX. Então a gente tem aí as bases de uma resposta à Covid que foi até certo ponto inesperada, contrariou o interesse dos mercados. E os europeus, então, realizaram os gastos, os estados se endividaram. Quando esse troço é rebatido para as Américas, bom, o orçamento público dos Estados Unidos é deficitário desde sempre. Mas, principalmente no Brasil, se estabelece o debate. Quer dizer, qual modelo nós vamos seguir? Nós vamos seguir um modelo norte-americano, onde a escolha é pela imunidade de rebanho, ou nós vamos escolher um modelo europeu, onde houve defesa e assistência dos mais frágeis? E prevaleceu no Brasil, a nossa sociedade deu essa resposta, que o modelo europeu, o modelo humanista, o modelo da social-democracia. O que é muito confortante, reconfortante, viu, gente? Podia não ter sido assim. Não obstante, as nossas elites tiveram a sensibilidade suficiente de que as gerações futuras vão herdar esse peso adicional do endividamento, mas que ele era necessário para proteger os mais pobres. No momento onde a desigualdade aumentou muito, principalmente aqui. E como é que a desigualdade aumenta? Ela pode aumentar pela via da inflação, mas a desigualdade aumenta pela via do desemprego. E o aumento do desemprego foi viral no mundo inteiro no pós-pandemia. O emprego cai em toda parte. Em alguns lugares ele cai mais do que em outros. Países como a Alemanha sofrem muito, mas outros países menos. E aí o resultado disso é que necessita-se de tempo para que haja o retorno. Toda essa discussão que a gente tem passado desde então sobre o retorno à normalidade diz respeito, em última instância, à saída da economia de mercados de resgate do emprego, dos níveis de emprego anteriores, percebem? É como se o sistema tivesse entrado num choque, que foi a pandemia, e ele seria trazido de volta a uma situação de equilíbrio, onde prevaleceria a condição anterior de pleno emprego. Só que a seta da história é irreversível. Ela não se comporta tão docilmente quanto as curvas normais. A história ela é não linear. E por essa razão, o seu devir tem mostrado para a gente que não tem sido tão fácil retornar à normalidade. Mesmo a própria China, que teve sucesso no enfrentamento da guerra, sucumbe à transmissão silenciosa pela via da economia dos mercados. Então, agora, esse vírus ele entra na China, em diferentes lugares, e é muito difícil combater pelas vias normais. Tem que vacinar o povo de 1,6 bilhões de cidadãos. Vocês imaginem quanto que a China não faturou com essas vacinas.
Vocês imaginem quanto que as farmacêuticas norte-americanas não faturaram com essa vacina. Vocês imaginem quanto seus acionistas. Agora, vocês imaginem também quanto que não passou, aumentou o sofrimento, a gente pode até dizer assim, né? De enormes frações das populações dos países mais pobres, né? Cujo salário representava a alimentação diária, não mais do que isso. O salário não era para viajar para Miami, não era para nada disso. Teve registro de famílias na Tijuca vendendo quentinha na porta do prédio em que eles moravam. Não porque eles gostassem disso, tivessem um talento especial para culinária, mas porque era necessário. Eu soube de pais de amigos do meu filho que se tornaram, apesar de engenheiros, se tornaram provisoriamente motoristas de aplicativo. Então, a precarização do emprego ou a diminuição da remuneração média tem inibido o retorno do emprego. Apesar de você diminuir o salário médio, não aumenta o salário, o emprego de equilíbrio, o nível de equilíbrio. Não é assim que funciona. Então, o desemprego ele tem provocado aquilo que a gente tem visto como rebatimento nas esferas políticas, né? Esses tempos de eleição recentes agora, eles têm manifestado mudanças. E essas mudanças têm sido na direção de revisão dos excessos que foram cometidos em alguns lugares durante esses tempos de pandemia, né? A tendência é que daqui para frente a gente não tenha mais o retorno para aquela normalidade. O que a gente vai viver agora é um aumento de uma situação de desigualdade e de contenção de danos sociais em momentos de crise. E essas crises provavelmente elas vão se acelerar agora no tempo também. E por que eu digo isso? Porque, em geral, a gente olha para as finanças para entender quão frágil é a realidade que nos cerca. Porque o elo financeiro é o elo mais frágil. Eu falei para vocês que os bancos morrem igual passarinho. E a moeda é uma moeda ficcional, né? A gente convenciona que naquele papelzinho ali está escrito, ou que naquele númerozinho que aparece no nosso telefone celular, que é o saldo da nossa conta, a gente tem direitos e certezas sobre aquele dinheiro. Não é verdade. Aquilo, a gente vive uma ficção, uma combinação, faz de conta que funciona, porque todo mundo cumpre, todo mundo acredita e todo mundo obedece, né? A ideia de que a moeda ela é uma riqueza em si é uma besteira. A gente não faz nada com aquele pedaço de papel. Absolutamente nada. Aquilo ali é um representante de uma riqueza idealizada. Nem essa riqueza idealizada existe. O dinheiro ele só se confirma quando ele se realiza. E alguém o aceita como meio de troca. Porque se alguém resolve não aceitar, a gente diz que aquela moeda não tem convertibilidade. Convertibilidade numa moeda que alguém aceite. Por exemplo, tem situações, a gente não fabrica dólar, né? Quem faz isso são os americanos. Então, de vez em quando, falta dólar para a gente. E a gente não tem como girar na maquininha dólar. Então, o Brasil quebra mesmo. Aí sim. E, na sua própria moeda, país nenhum quebra. Pode se endividar o que for. No limite, ele vai dar um calote, enfim, vai gerar prejuízos que podem até ser muito importantes. Mas ele não quebra, não existe essa questão. Ele sempre pode saldar os seus compromissos financeiros na sua própria moeda. Mas na moeda internacional, não. Na moeda internacional, a gente depende do país que organiza o sistema internacional. E aí, nesse caso, o dólar e os Estados Unidos. Então, se eles aumentam a moeda, a taxa de juros e diminuem a quantidade de moeda em circulação, naturalmente que a moeda vai ficar escassa para todo mundo. Então, na medida em que os nossos bancos tenham que honrar o empréstimo que eles tomaram em dólares com a turma lá fora, né? Que é assim o jogo, né? Os bancos pegam junto dos bancos lá fora dólares, trazem para cá, entregam na mão do Banco Central, o Banco Central entrega reais para eles e eles colocam aqui onde eles... É até difícil saber onde eles devem escolher para botar dinheiro. Deve ser até difícil.
Mas então tem aí um fluxo de entrada, que é um fluxo de aplicação dos bancos, em que eles se expõem, eles se alavancam, eles ficam mais expostos, mas também tem um fluxo de entrada desses investimentos, que, de certa maneira, numa situação de boa administração bancária, permite ainda a sobra que você salde os fluxos de saída, de repagamento dos bancos lá fora. Então, o retorno dos investimentos realizados com o recurso que foi pego lá fora, mais do que compensa os fluxos de saída. Sim, em condições normais, sempre isso. Agora, a questão é quando a condição não é normal. Quando a nossa moeda, por exemplo, perde convertibilidade. Quando o Banco Central diz assim, daqui para diante eu não tenho mais dólares, acabou o meu dólar. Vocês que comprem nos mercados internacionais. E aí você ia pagar um preço pelo dólar e agora você não paga mais. O Banco Central te entrega pouquinhos dólares. Você entrega um caminhão de reais, ele passa a te entregar poucos dólares. Esses poucos dólares já não permitem mais aos bancos saldar os seus compromissos internacionais. E aí quebrar na moeda internacional não tem conversa. Se o Banco Central não tem dinheiro para ele, não vai ter para salvar seus bancos, entendem? Hoje nós contamos com um colchão de mais ou menos uns 350 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Acumulado aí, justiça seja feita durante o período do PT, né? E que permite ao Brasil garantir a sua moeda, a convertibilidade da sua moeda. Então, se os dólares quiserem ir embora de um momento para o outro, porque ficaram nervosinhos com o Brasil, podem ir. Não tem problema. No limite, a gente usa as nossas reservas e tem que ter muito nervosismo para tirar 300 bilhões de dólares do Brasil em pouco tempo. Em geral, ninguém banca essa briga. Não tem especulação contra isso. Ninguém especula com 300 bilhões de dólares. Vocês entendem? Então, assim, a gente tem como, vamos dizer assim, se impor, né, com uma certa soberania diante do sistema financeiro internacional no que se refere aos dólares. Agora, isso não contabiliza os bancos nem as empresas privadas. Percebem? Então, essas empresas estão muito endividadas. Então, se os dólares aumentarem nos Estados Unidos, a tendência, no médio prazo, dependendo desses aumentos, é que essas empresas, esses bancos venham a quebrar. E aí a economia brasileira tem um problema a despeito do seu governo. O governo não tem nada a ver com isso, ele não fez nada para isso. Mas as empresas e os bancos vão quebrar. Porque essas se expuseram ao dólar. Ah, mas não fizeram hedge? Nem sempre. Essa coisa de hedge, ela é uma conversa fiada. Você se protege até determinado ponto e durante um certo tempo. Não é bem assim, não. Câmbio é um fazedor de viúvas para empresas que se inserem no ambiente internacional. E qual empresa grande que se pretende grande que não se insere? Seja importando ou exportando, ou os dois? Nenhuma, né? Todas fazem isso. Então, a situação do mundo é uma situação que, depois do primeiro choque da pandemia, em que tudo parecia retornar, vem um segundo choque, que é um choque produtor de inflação, que aumenta os juros, que inibe o investimento e que, portanto, conspira novamente contra o emprego. Ameaça não apenas os países da periferia, os países subdesenvolvidos, mas também o próprio centro capitalista. A ameaça hoje é concreta de uma estagflação. Já se fala disso amplamente. Vocês percebem? Esse conflito não vai ser um conflito que ele não foi planejado pelos Estados Unidos como um conflito para ser de curto prazo. Porque esse Jaruzelski lá, que tá, esse rapaz lá que é presidente, ele é um Guaidó, que deu certo, né? Ele é uma pessoa desenvolvida pelo Ocidente para fazer oposição àquele grupo político que dominava lá. Porque desde o início do ano 2000 mudou, gente. A guerra é outra coisa hoje. A guerra hoje não se dá mais entre nações. Não é uma guerra entre países. Ela é uma guerra entre grupos políticos. Então você localiza quem é o grupo político que está ocupando o Estado chinês, quem é o grupo político que está ocupando o Estado lá, e você faz uma oposição política a esses caras dentro do próprio território. Então esse Jaruzelski foi um sujeito desenvolvido, amparado e apoiado vamos dizer assim, pela geopolítica ocidental, para que se avançassem as fronteiras em direção a isso.
Fronteiras de quê? Dos mercados, é claro. É uma ameaça para a Rússia, o neoliberalismo ocidental. Claro que é. E eles tentam conter isso. Há uma certa imposição, né, na esteira dessas economias de mercado, que é você aderir às regras de mercado. Em geral, países que possuem uma base econômica frágil, como é a Rússia, apesar de muito forte do ponto de vista militar, isso é cruel. Eles viveram isso há pouco tempo, quando fizeram lá, logo após a queda do Muro de Berlim. Houve uma onda neoliberal pela Rússia já nos anos 90. Eles já viveram isso. Gorbachev, a abertura, já tem um. Eles davam um nome lá, eu vou lembrar daqui a pouco, em russo, para mostrar o que era essa abertura. Aquilo deu um problema seríssimo. Eles tiveram que voltar atrás e veio um stalinista, como o Putin, que tem aquela cabeça antiga, né? De Estado territorial, de tanques, de armamentos, de guerras convencionais. Ele tem essa cabeça. A cabeça de Stalin. Eu vou aqui exigir o sacrifício da minha população numa guerra longa, mas que vai sair vitorioso e tal. E foi para isso. Né? Os venezuelanos tiveram mais sucesso, botaram aquele Moro para correr. O Moro deles lá para correr. O nosso terminou do jeito que terminou. Eu não sei o que é mais triste, hein? Eu não sei qual desses prepostos norte-americanos é o mais triste. Esse Moro tem uma história muito triste para ensinar às gerações de brasileiros que se propõem a conspirar contra a nossa nação e os brasileirinhos. Que fique na história. E, e é isso. A gente teve aí uma nova onda. Essa nova onda está ainda desequilibrando os Estados-nações. A tendência é que eles venham a se endividar mais. As nações europeias por um esforço de guerra agora. Então, provavelmente a consequência econômica dessa guerra da Ucrânia é um aumento dos gastos militares nos países europeus e vamos dizer, o aumento das encomendas industriais dentro do complexo industrial militar norte-americano, armas, eu falo de armas, vocês vejam, já houve um empréstimo de 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia. Eles não têm a intenção de que essa guerra seja uma guerra curta. Eles desejam o plano dos Estados Unidos, o plano do Ocidente, para enfrentar o bloco sino-russo, é o de esgotamento econômico. Para que, diante de uma situação de fragilização econômica, de diminuição do bem-estar social, dentro desses governos, esses núcleos políticos que ocupam a burocracia pública lá, que não são os bilionários, não são os bilionários. A Rússia e a China talvez sejam os únicos lugares do mundo em que os bilionários não prevalecem, em que os banqueiros internacionais não prevalecem. E essas burocracias, elas resistem. Eu não sei quanto tempo elas vão resistir. Quanto mais longo esse conflito, mais custoso se torna isso. É claro, olhando pelo ponto de vista da Rússia. Agora, isso vai engendrar na Rússia e na China também um impulso de crescimento, vocês percebem? Porque também China e Rússia vão se engajar progressivamente num aumento de gastos dentro do que eles possuem de Sistema Nacional de Inovação, indústria e estoque de equipamentos militares. A guerra hoje se dá em múltiplas dimensões, ela não é só tanques e helicópteros. A guerra hoje vai desde vírus até humanos até computadores. A guerra hoje ela se manifesta na propaganda, no que vem para a gente inadvertidamente durante o dia, na maneira como nos monitoram, na maneira em que os sistemas legais são levados a interpretações que permitem exceções, atos de exceção. Por exemplo, com o que as polícias fazem com os mais pobres. Mas que daqui a pouco pode ser como era. Eu nunca entendi isso. Durante a década de 60, houve um golpe lá no Camboja
e uma elite muito burra tomou conta lá, destruiu o país. E a primeira coisa que eles fizeram foi matar os professores. Então, eu assisti um documentário horroroso que eles mostrava isso, e eu pensei, meu Deus, por que esses caras fazem isso? Por que eles matam professores? Hoje eu entendo. Então, a situação, quando ela se militariza, quando a gente começa a ver o desdobramento para o sistema político da crise que a gente já observava nos sistemas econômicos, né? O que a gente vai perceber é uma resposta na linha de aumento do emprego, pelo menos no centro capitalista. É aquilo que a gente chamaria de keynesianismo bélico, que nada mais é do que um desdobramento bem mais quente da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria também houve conflitos regionais, mas sempre o adversário respeitava a autonomia da outra parte sobre aquele território. Por exemplo, a Tchecoslováquia, quando ela é invadida, os americanos protestam, mas fica na deles. A Nicarágua, quando é invadida, os russos protestam, mas ficam na deles. Então, durante o período da Guerra Fria, houve um jogo, uma dança geopolítica, mas uma dança que não era agarradinha. Agora não, agora é para pegar em kimono. É uma coisa diferente. Mas eu acredito que é uma guerra construída a fogo brando, de um lado e de outro. A fogo muito brando. Como se fosse para testar forças, como se fosse para justificar internamente o aumento de gastos e o fortalecimento do emprego. Então, eventualmente, a guerra na Ucrânia ela vai ser até uma espécie de uma força anticíclica quando relacionada com os efeitos ainda destrutivos da pandemia. E é claro, se há 3, 4 anos atrás se falava muito de que o petróleo acabou, né? Não é necessário o petróleo acabar para ele deixar de ter uso, as pedras não acabaram para que a gente evoluísse da idade das pedras. Eu ouvi tanta besteira desse tipo. Durante muito tempo, o Oriente Médio, os países produtores de petróleo, os maiores consumidores, durante muito tempo esses países vão ocupar o centro da geopolítica internacional. O que significa dizer que nós aqui também participamos disso. Não é possível, hoje, para o sistema internacional, buscar a estabilidade econômica e política sem que o Brasil coopere, ao menos na dimensão do petróleo. Ao menos na dimensão do petróleo. E por que isso? Porque se conta hoje que o Brasil vem a escalar exponencialmente a produção. Então, o que nós vimos de lucro no primeiro trimestre da Petrobras, que foram quase 50 bilhões de dólares, esse lucro ele é esperado de aumentar. Então, vejam, 4 vezes 50 daria 200 bilhões desculpe, 200 bilhões de reais por ano. Se a gente estiver escalando, a gente pode chegar até 400 bilhões de reais por ano com a Petrobras, de lucro. Essa é a riqueza do pré-sal. Ela vai ser toda distribuída a acionistas, isso não é para brasileiros. Ah, mas a Petrobras paga impostos. Sim, paga, mas boa parte desses impostos é para pagar juros de dívida pública, cujos títulos hoje estão na mão de estrangeiros. Então, do jeito que está montado hoje o circo para o Brasil, e a Petrobras ela é chave para isso, do jeito que está montado esse circo, toda a riqueza do pré-sal vai embora. Esse foi o plano para capturar essa nossa riqueza. E ele está sendo muito bem sucedido. E a Petrobras ela é absolutamente chave nesse processo. Ah, professor, mas o refino ele é importantíssimo? Não, o refino ele é importantíssimo para garantir a paridade dos preços internacionais, para evitar a todo custo que qualquer autoridade pública, que é controladora daquela empresa, ela é uma empresa pública, ela é uma empresa dos brasileiros, nós temos a maioria das ações. Então, tudo foi feito nos últimos anos por esses banqueiros para enfraquecer esse poder
da sociedade, do Estado brasileiro. Então, hoje, se alguém quiser mudar, esbarra em todo o processual, que, em última instância, tem lá a questão da paridade dos preços internacionais. E como é que a gente ficou submetido a isso? Pela destruição do refino. Quando você não refina, você importa. E quando você importa em preços internacionais. Então, todos os derivados do Brasil sendo importados em preços internacionais, não tem jeito, a moeda é o dólar. Ah, mas a gente exporta petróleo. Sim, a gente exporta petróleo, só que a gente importa em dólares. Se a gente tivesse produzindo derivado de petróleo no Brasil em reais, a conta era outra. Vocês percebem? E isso hoje representa um programa de investimentos vultuoso, que vai gerar muitos empregos. Se a gente tiver fertilizante no Brasil, que eu acredito que também vai ser razoável de se empregar, vão ser desenvolvidos os grandes polos petroquímicos previstos, que nós tínhamos previsto lá atrás. Um no sul do país, um aqui no Compércio do Rio de Janeiro e outro lá em Suape. Esses são os 3 polos petroquímicos. Aí faz sentido, percebem? A gente volta a ter uma fábrica de fertilizante, volta a produzir os derivados de petróleo, e a gente novamente caminha na direção de se beneficiar desse petróleo barato em reais, né? Para aumentar a competitividade da nossa indústria. A gente não está pedindo isso para viver com mais conforto, de maneira preguiçosa, não. Isso é para poder impulsionar a industrialização brasileira, para nos ajudar a competir num mundo selvagem, que os mercados estão se deteriorando. E essa é uma outra questão. O mercado interno brasileiro hoje está muito fragilizado. Não apenas porque o desemprego é elevado, mas porque o emprego também está sendo mal remunerado. E para piorar, as famílias hoje estão muito endividadas. A Febraban informa que cerca de 2/3 das famílias hoje brasileiras estão num nível de endividamento que é impagável. Cerca de 20% das famílias brasileiras hoje possuem um endividamento maior de 90 dias, que não consegue pagar. Uma inadimplência maior do que 90 dias. E por que isso? Em parte por causa do desemprego, é claro que sim, mas também em grande parte pela redução dos salários, das remunerações. O que nós temos visto na rua aí como empreendedorismo de aplicativo é um mercado desregulado mostrando a sua cara. É isso. Esses são os salários de equilíbrio, são esses as condições de trabalho, de equilíbrio. São essas as perspectivas de vida do equilíbrio. Entendem? Essa coisa de equilíbrio econômico, ela não interessa muito ao Brasil no médio e longo prazo, não. A gente cresce no desequilíbrio do sistema internacional. Ali é que abrem brechas, oportunidades. Nós cometemos erros terríveis nos anos recentes, nos comprometendo com linhas dentro do jogo geopolítico sem entender nada do que estava acontecendo. Olha a responsabilidade. Isso gerou problemas extraordinários para o nosso setor de exportadores, para a soja, para a carne brasileira, principalmente. No mundo hoje, onde as sanções e os embargos se multiplicam, nós fomos buscar confusão, ao invés de nos beneficiarmos com isso. Que inteligência é essa? Então, para onde isso tudo aponta? Para muita dificuldade, gente. Eu não sei quantas ondas ainda virão. E na medida em que novas ondas vêm, mais elas bagunçam o sistema internacional. Mais complexa a retomada. Mais irreversível a perda. E nós começamos a caminhar para um mundo onde talvez não caiba tantos humanos. É isso que eu tenho defendido. O final desse caminho aí, ou pelo menos para onde esse caminho aponta, é para a necessidade de diminuição do número de habitantes do planeta, porque essa economia que resultará desse processo, que é certamente uma economia muito tecnológica,
mas um pouco propensa à universalização dos direitos, do bem-estar social, e tá. Em resumo, o que vai prevalecer é a solução da sobrevivência de manada, darwinista. Num ambiente onde os estados nacionais já não têm mais recursos para ajudar ninguém. Num ambiente onde as famílias não recebem mais crédito. O dinheiro acaba mesmo. Nas cidades grandes, as pessoas têm que comer 3 vezes por dia, senão tem problema. No campo, a gente acha um mato para mastigar, para prear que se casse. Na cidade não tem isso. Eu quero só mostrar para vocês como que se desenha uma situação de instabilidade na dimensão econômica e na dimensão política, que na ausência de uma liderança global, de uma liderança mundial, ou mesmo de exemplos nacionais bem-sucedidos, fora desse eixo polarizado Ásia-Ocidente, a gente não tem saída. Então é dentro dessa perspectiva que eu vejo o Brasil emergindo no ano que vem. Eu acho que a importância do Brasil para o mundo ela é muito maior do que a gente imagina hoje. Eu acho que ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, nós vamos perceber como o Brasil ele é absolutamente crucial para o mundo. Crucial porque é daqui que virá o petróleo no ambiente de aumento do conflito do Oriente Médio e no leste europeu, né? Mas também porque dispomos de alimento e água para permitir o engajamento dessas forças, que não produzem alimento. As economias passam a se especializar na produção e no esforço de guerra. Então, a chance de que eles se ergam nos nossos ombros é muito grande. Agora, isso abre uma oportunidade, né? Isso abre a oportunidade de que o Brasil possa se tornar aquilo que eu sempre defendi como sendo o objetivo da estratégia nacional. O objetivo da estratégia nacional é a gente arbitrar os interesses conflitantes no ambiente internacional, visando se tornar um território neutro nesse conflito. O que significa dizer que os bilionários do mundo inteiro passem a enxergar o Brasil como um local onde a riqueza é preservada, seja na forma de terra, seja na forma de propriedade de fundos de investimento imobiliário, seja na forma de ouro custodiado aqui, ou letras do tesouro, de um governo que arrecada e paga. Então, se a gente viesse conquistar esse privilégio, a nossa indústria fica íntegra, ainda que seja pequena e primitiva, a gente pode ter condição aí de voltar a ter alguma competitividade, né? Porque ocorre essa conversão, ela consome muito, pelo menos nos moldes do que foi a Segunda Guerra Mundial, ela é consumidora de recursos. E, portanto, aí abre-se oportunidade de exportação de nossos bens industrializados. Existe um efeito que pode acontecer também, já a partir do ano que vem, que é a ideia da gente ter um câmbio progressivamente mais desvalorizado, que o real vá valendo menos, mas pouquinho assim em cada momento, para não gerar uma aceleração de inflação. E por que isso? Porque isso aumenta a competitividade da nossa indústria no estrangeiro. E, ao mesmo tempo, induz a indústria nacional a substituir as importações. Então, na mesma medida em que as coisas do Brasil elas ficam mais baratas lá fora, as coisas lá fora ficam mais baratas para o Brasil, quando a gente desvaloriza o câmbio. Isso chama-se substituição de importações. Isso deve acontecer espontaneamente, na medida em que o sistema internacional se engaje dentro de um ambiente de maior incerteza, né? Isso tudo é esperado.
dentro de uma, vamos dizer, de uma esfera de percepção keynesiana. A gente não está fazendo aqui nenhum exercício que escape aqui ao que muitos colegas concordariam, em grandes termos, porque é para lá que apontam os números. É para esse caminho que apontam os números. Não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. É como se a gente enxergasse essa enorme inércia se deslocando para longe de um ambiente de normalidade dos mercados, de igualdade, liberdade e fraternidade. A gente não enxerga isso no futuro muito próximo. A gente enxerga o contrário, o acirramento da desigualdade de riqueza e da concentração de poder em todas as esferas. Então, eu não sei se a gente consegue reconquistar por tempo permanente os direitos trabalhistas que nós perdemos, a nossa capacidade de se sindicalizar. A Fiesp hoje pede uma reforma trabalhista que inclua lá o direito de sindicalização, porque foi acabado o imposto sindical e tudo mais, porque as empresas precisam dos sindicatos para negociar a inflação. Se elas não tiverem sindicato, elas não têm como negociar com os empregados aumentos salariais para enfrentar, nem que seja em parte, a recomposição das perdas inflacionárias. Então, com isso, como não tem contraparte legítima para negociar, você estabelece o caos. Então, greve, operação tartaruga, diminuição de produtividade, aumento de absenteísmo, é o que já se vê normalmente na economia. E aí, com isso, perda de competitividade da indústria nacional. Então, vamos dizer assim, eu queria deixar com vocês aqui os grandes termos do que seria essa análise de conjuntura que compreende o Brasil como um elemento do sistema internacional, como um elemento de uma hierarquia internacional, uma hierarquia estabelecida na dimensão poder-dinheiro, né? Foi isso que a gente tem visto. Então eu vou interromper aqui a gravação para que a gente possa iniciar as perguntas do debate.